Olá, tudo bem? Eu sou o Davi, esse é o canal Acervo de Linhas. Muito obrigado por ter clicado e pelo interesse nesse conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre amor e para isso nós selecionamos dois livros que abordam o assunto, cada um à sua maneira, mas trazendo alguns pontos de vista que são bem interessantes. O primeiro é o Tudo sobre o Amor, da Bell Hooks, e o segundo é A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, da Ana Sui. Durante toda a nossa vida, nós somos bombardeados com coisas sobre o amor, que envolvem o amor, ou que, de uma forma ou de outra, abordam o assunto amoroso. Seja em forma de música, seja em forma de filme, seja em forma de série. Desde que a gente nasce, praticamente, nós somos rodeados de coisas que falam sobre o amor, e mesmo com o amor em si, né? Seja nas relações familiares ou nas relações de amizade que a gente vai construindo ao longo do tempo. Mas poucas vezes a gente para pensar no que é de fato o amor, como que a gente pode definir esse sentimento e de que maneira a gente pode trabalhar esse sentimento de uma forma com que a gente tenha relações melhores, seja no plano afetivo, seja no plano das amizades, seja no plano familiar. Muitas vezes a gente acaba se envolvendo em enrascadas ou a gente não sabe muito bem como agir em cada um desses relacionamentos, porque o amor poucas vezes é visto como algo que pode ser ensinado ou que pode ser aprendido. Talvez como sociedade a gente encare o amor como algo irracional, como uma coisa que simplesmente acontece e a gente não tem controle, e a gente vai tateando, vai entrando em relacionamentos sem saber muito bem o que quer, sem saber muito bem como agir e o que fazer. A Bell Hooks parte desse princípio de que as pessoas não sabem muito bem como definir o amor, não sabem nomear o amor especificamente, e por conta disso acabam se envolvendo em situações que não são amorosas ou mesmo confundindo outras coisas com amor. Então, o principal desafio que a Bell Hooks coloca logo no comecinho aqui do Tudo Sobre o Amor é: o que é esse sentimento? Uma vez que a gente entende o que é o amor, que a gente conceitua, a gente consegue pensar em todas as relações que a gente já teve ao longo da vida, seja afetivas, amorosas, de amizade, familiares, e entender, será que aquilo era amor mesmo? Será que era afeto? Será que era cuidado? Ou será que de fato tinha ali alguma coisa de amor? Ou era outra coisa? Então, o primeiro desafio que a Bell Hooks coloca é definir o amor. Então, o que é o amor? Ela utiliza uma caracterização que eu achei bem interessante, que não é levando em conta que o amor é um sentimento incontrolável, que chega na gente, a gente não sabe como agir, não sabe o que fazer, que simplesmente arrebata. Não, não é isso. Para Bell Hooks, o amor é uma ação. O amor é uma coisa que pode ser aprendida, que pode ser ensinada, e quanto mais a gente sabe sobre o amor, mais a gente consegue identificar relações na nossa vida que não são amor, que são abuso, que são cuidado, que é afeto, que é carinho, mas que amor não é. Então, a definição que a Bell Hooks utiliza e que ela vai tomar como ponto de partida ao longo de todo o livro é de que o amor é uma ação e mais do que isso, que o amor, eu até vou ler um trechinho aqui que ela conceitua de uma forma bem interessante, que o amor é a vontade de nutrir o nosso crescimento espiritual e o de outra pessoa. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com a palavra espiritual aqui, porque esse espiritual não é necessariamente do ponto de vista religioso, tá? Ela está falando espiritual numa oposição ao materialismo, aquela vida material. E aqui ela coloca: quando entendemos o amor como a vontade de nutrir o nosso crescimento espiritual e o de outra pessoa, fica claro que não podemos dizer que amamos se somos nocivos ou abusivos. Amor e abuso não podem coexistir. Abuso e negligência são, por definição, opostos a cuidado. Ouvimos com frequência sobre homens que batem na esposa e nos filhos, e então vão ao bar da esquina proclamar apaixonadamente o quanto os amam.
Se você conversar com a esposa num dia bom, ela pode insistir que ele a ama apesar da violência. A grande maioria de nós vem de famílias disfuncionais nas quais somos ensinados que não éramos bons, nas quais fomos constrangidos, abusados verbal e ou fisicamente e negligenciados emocionalmente, mesmo quando nos ensinavam a acreditar que éramos amados. Para a maioria das pessoas, é simplesmente ameaçador demais aceitar uma definição de amor que não nos permitiria mais identificar o amor em nossas famílias. O que eu achei bem interessante aqui no livro da Bell Hooks é que ela pega essa definição de amor como essa vontade de crescimento junto com outra pessoa, e ela vai falando sobre amor em diversas instâncias. Então, o amor entre duas pessoas, o amor entre família, o amor entre pais e filhos, o amor romântico, o amor nas amizades. E essa parte final que ela coloca, que quando a gente define o que é o amor para nós e a gente começa a repensar as relações que nos rodeiam e a gente entende que algumas dessas relações não são de amor, pode ser difícil, né? Então ela vai levando esse argumento de que pode ser difícil encarar o amor dessa forma, excluindo todas essas outras coisas que não são amor, e olhar para as nossas relações, ela entende que é difícil e ela vai levando esse argumento ao longo de todas as formas de amor. Ela vai tecendo aqui essa argumentação em torno de todas as relações amorosas que cercam as pessoas, tanto no plano individual quanto no plano social. Aqui a Bell Hooks fala bastante do amor como uma ação que pode vir a transformar o social. A Bell Hooks era uma autora militante, era uma autora de esquerda, então ela pega o amor não só como algo individual, como algo individualista, muitas vezes ligado ao consumo, principalmente quando a gente pensa em Estados Unidos, que é de onde ela escrevia, mas o amor como uma prática que pode levar, sim, à justiça social, como uma prática que pode ser vista de um ponto de vista político também, não só do ponto de vista íntimo, privado da nossa vida, mas também como motor de justiça e de mudança social. É uma leitura excelente, eu fiquei muito impressionado com a clareza que a Bell Hooks escrevia. Não é um livro técnico no sentido de que é difícil de ler, de que seja difícil de ler, ou que seja difícil de compreender os conceitos que estão aqui. Ela usa muita bibliografia, então, nesse sentido, tem um peso acadêmico forte, porque tudo que ela fala aqui ela é embasada do ponto de vista bibliográfico, então tem muitas referências aqui de outros livros, de outros trabalhos acadêmicos ou não. Isso é bem rico aqui no livro dela, mas em nenhum momento a escrita fica pesada. Muito pelo contrário, parece que ela se esforçava mesmo para ser entendida, para escrever de um jeito mais simples possível para que as ideias dela pudessem correr por aí. Um livro excelente que fala sobre amor e que define exatamente o que é o amor e o que não é amor. Então, abuso não é amor, violência não é amor, manipulação não é amor, controle não é amor. Isso tudo são outras coisas. Amor é uma coisa totalmente diferente. Leitura excelente que eu amei. E aí, falando nas diferentes abordagens, em A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, nós vemos uma abordagem mais pro lado psicológico da coisa. A Anna Sui é psicóloga, foi professora de psicologia, e aqui nesse livro em específico a abordagem é na psicanálise. Assim como no livro da Bell Hooks, a Anna Sui vai construindo toda uma argumentação em relação ao que é o amor, nas diversas esferas em que ele aparece, também parecido com o livro da Bell Hooks. Então, o amor entre duas pessoas, o amor romântico, digamos assim, o amor entre pais e filhos, o amor entre família, o amor entre amizade. Só que o ponto de vista não é o ponto de vista da Bell Hooks, que leva mais para o lado social, coletivo, de luta social. Aqui a Anna Sui, ela parte do ponto de vista psicanalítico. Então a gente vai ver muitos conceitos da psicanálise, e aqui ela usa muito Freud, muito Lacan, Winnicott, para embasar o ponto de vista dela. E qual é exatamente esse ponto de vista? A Anna Sui trabalha com um conceito de amor que é um pouco diferente da Bell Hooks, né, que via
o amor como a construção de algo com outra pessoa. Aqui a Anna Sui, ela encara o amor como uma face da solidão, no sentido de que o amor e a solidão caminham juntos. E uma pessoa não pode suportar ou não pode viver o amor 100% de uma forma saudável se ela não tem uma relação também saudável com a solidão. E aqui a gente pensa a solidão não na solidão de depressão, de tristeza profunda, de isolamento. Aqui a gente está pensando naquela solidão de solitude. Essa palavra, inclusive, aparece aqui no livro, mas a Anna não a usa muito, porque ela tenta tirar um pouco da carga negativa da palavra solidão. Mas qual é aqui o ponto principal da definição da Anna Sui, nas palavras dela? Então ela diz assim: podemos ler que o amor contém a solidão em seu interior, pois no coração do amor está sempre a solidão. E por isso, quem não suporta a solidão, também não suporta o amor. Mas também podemos ler que amor contém solidão no sentido de que o amor faz uma contenção à solidão. O amor não nos livra de sermos sós, mas certamente torna a experiência de estar só algo muito interessante. Não fosse assim, não nos dirigiríamos a ele. Se não fosse o amor, não seria a solidão. Se não fosse a solidão, não seria o amor. Amor e solidão se fundem e se dependem. E a Anna vai passando por todos os tipos de amor, contando um pouco pra gente como funciona cada uma das operações amorosas em que a gente se envolve ao longo da vida. E o que une a Anna Sui e a Bell Hooks na abordagem do amor é que ambas tratam esse sentimento como algo que pode ser aprendido, né, como algo que as pessoas deveriam parar e refletir sobre, principalmente antes de entrar em relacionamentos, para entender o que é o amor, como ele pode transformar as duas pessoas, e não como amor no sentido de ser um sentimento arrebatador, que ninguém tem controle, que ninguém sabe onde começa, onde termina, se começa, se termina. Não, o amor do ponto de vista mais racional, digamos assim. O livro da Anna brilha muito quando ela explica conceitos psicanalíticos de uma forma muito coloquial e muito simples de entender. Aqui ela vai colocando alguns conceitos que são muito caros para essa área da psicologia, como conceito de recalque, como conceito de transferência, que são termos que vivem nesse mundo da psicanálise, que eu particularmente nunca tinha entendido alguns deles tão bem assim, mas aqui ela vai colocando de um jeito tão simples de entender, com exemplos assim tão próximos do dia a dia, que fica bem tranquila de acompanhar essa leitura. O livro da Anna, ele tem uma pegada na linguagem que é bem coloquial. Isso eu achei positivo de um lado, porque é como se fosse uma conversa, e por outro lado, eu achei que faltou um pouco de mais referências literárias, digamos assim. Eu senti um pouco de falta de mais referências na literatura para as coisas que ela estava embasando aqui. Mas, de qualquer forma, em nada perde assim na leitura, isso foi uma impressão totalmente pessoal. Tanto a Anna Sui quanto a Bell Hooks batem muito nessa tecla de que é preciso haver uma espécie de educação sentimental nas pessoas, porque muitas vezes a gente acaba confundindo outras coisas que não são amor com amor. São duas leituras muito boas. Nunca tinha lido sobre o amor sob esse ponto de vista técnico, digamos assim, falando sobre o amor e não uma história que envolvia amor. Gostei muito dessas duas leituras. Confesso que eu gostei mais da Bell Hooks, talvez pela forma de escrita ou pela abrangência dos temas que ela vai colocando aqui, embora o livro da Anna Sui seja muito rico nessa questão de explicar conceitos psicanalíticos e mesmo na questão do amor do ponto de vista psicológico, digamos assim. São duas leituras bem boas e muito interessantes. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo e de se inscrever aqui no canal. Na descrição eu vou deixar o link de compra dos dois livros, lembrando que se você comprar qualquer um desses dois livros ou outro produto pelo link, você vai ajudar o canal. Muito obrigado pela companhia até aqui, até o próximo vídeo, tchau!